Olá, está no ar mais um programa Coletiva da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigada pela companhia. Desde o último dia 17 de fevereiro, estamos na Quaresma. Esse período que antecede a Páscoa, em 4 de abril, é celebrado pela Igreja Católica e outras religiões cristãs. Como parte dessa programação, é realizada anualmente a Campanha da Fraternidade, que neste ano provocou muitos debates. Para falar sobre todos estes assuntos, teremos aqui dois convidados no Coletiva de hoje. O padre Marcos Vinícius Rosa, da Paróquia São Sebastião de Valentim Gentil, que já está aqui conosco para este primeiro bloco. E logo depois receberemos o coordenador diocesano de Pastorais Sociais e da Campanha da Fraternidade, Ricardo Gutierre. Padre, seja muito bem-vindo, estou muito feliz com a sua presença aqui hoje, porque a nossa comunidade aí de Valentim Gentil acompanha muito a programação da TV Unifev. Muito obrigada, viu? Que bom, obrigado. Eu que agradeço a você, o Helder, né? E é sempre uma alegria e também uma honra de poder participar de um programa como esse, né? De vez em quando eu acompanho, né, aquilo que é possível acompanhar. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece mais uma vez e manda um abraço aí a todos de Valentim Gentil que estão sempre acompanhando, interagindo com a gente nas redes sociais. Todo o povo de Valentim lá é Valentim Gentilense. É isso. É, povo bom, povo assim, diversas atividades. Lá tem indústria, tem comércio, tem zona rural, né? É um povo bastante variado e bastante, assim, acolhedor. Então, um abraço para todo o meu povo de Valentim Gentil. Padre, o senhor também é coordenador geral diocesano de pastoral, né? Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre diversos assuntos. Mas eu gostaria que o senhor começasse explicando como está aí o cotidiano da paróquia São Sebastião lá em Valentim, por causa da pandemia. Imagino que tenha tido algumas mudanças, né? A Diocese tem dado algumas recomendações a nós, através de decretos, pelo nosso bispo diocesano Dom Moacir e também pelo nosso chanceler, Padre Roberto. E orientando, né, naquelas precauções mais possíveis, né? Por exemplo, no atendimento à confissão, né? De ter aquela delicadeza de se manter uma certa distância e se há digamos assim, uma rotina de várias pessoas de higienizar a cadeira, o banco, não esquecer do álcool gel ou álcool 70. Então, essas são algumas orientações. Pede-se também de que os padres que tenham, digamos assim, comorbidade, mas também são mais vulneráveis, né, à Covid, que se evite. Né? Com isso, a Diocese ela nos permitiu, que agora me parece dia 13 de março, né, que tem a famosa 24 horas ao Senhor, de fazer não mais aquela multirão das confissões, como era que os padres se reúnem, vão todos na paróquia, né, para fazer esse momento, mas sim de fazer a confissão comunitária, né, a qual se parte de uma reflexão, de uma celebração e se dá uma absolvição coletiva, de modo que todos que estão ali com pecados leves sintam-se absolvidos. Se tiver pecados graves, é claro que tem que procurar, né, de modo individual ao sacerdote para a confissão. Nas missas também estamos, né, com as restrições, né? Algumas atividades pastorais, tipo catequese, né, foram suspensas, né, ao longo do 2020. Agora a gente vai retomar, assim, também com toda essa precaução de menos pessoas, de distanciamento, do uso de álcool gel, a máscara, será retomada a catequese. A gente caminha ainda pisando sobre ovos, né, porque não se está ainda definido tudo isso, a pandemia ainda não acabou, né, mas as atividades, elas continuam com todas essas precauções que é para Valentim Gentil e toda a extensão da Diocese de Votuporanga. A Fabíola mencionou no início do programa que nós estamos na Quaresma, né, Padre? O que significa esse momento para toda a comunidade? Olha, a Quaresma, ela é, assim, um tempo, né? Mas mais do que um tempo, digamos assim, cronológico, né? Ela é um tempo da graça, que a gente define como Kairos, né? Os 40 dias é digamos assim, uma repercussão do contexto bíblico, antigo testamentário, né? Da qual também se reflete na experiência de Jesus, como vai nos apresentar o capítulo 4 de Mateus, assim como o capítulo 4 de Lucas, assim como o capítulo 1 de Marcos, né? Que Jesus foi para o deserto e ficou lá 40 dias, né? Então a Quaresma é esse tempo de preparação. Ela está em função da Páscoa, né? Não, a Quaresma pela Quaresma não tem sentido.
Ela é um tempo de preparação, é um retiro, né, espiritual que nos eleva ou que nos conduz para celebrar com mais intensidade a ressurreição do Senhor. E quais são as atividades que vocês desenvolvem, então, neste período dos 40 dias? Olha, a quaresma ela é bastante dinâmica, né? Começou na quarta-feira de cinzas, né? Com a imposição das cinzas. As cinzas que são colocadas sobre as nossas cabeças, né? Ela tem uma conotação muito interessante, né? Ela não é igual às cinzas que a gente vê ali numa churrasqueira, no carvão, e nem muito menos como as cinzas que saem de uma chaminé, né? Mas é feita dos ramos que foram abençoados no domingo de Ramos do ano passado. Esses são queimados, peneirados e depois colocados nas nossas cabeças. Ela traz um perfume, o perfume da humildade, o perfume então da penitência, da qual esse período também somos chamados a viver. Na quarta-feira de cinza é dia de jejum e de abstinência, e na sexta-feira santa também é dia de jejum e abstinência. Porém, ao longo do período quaresmal, a igreja ela recomenda que nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, em alusão à quarta-feira de cinza, também se observe pelo menos a abstinência. Ou nas sextas-feiras, em todas as sextas-feiras, em alusão à Sexta-feira Santa, que também se observe, né? Todo esse momento, né, penitencial. A quaresma também nos prepara para a renovação batismal. A liturgia e os textos bíblicos de final de semana é um mergulho, né, nesse rever a nossa vocação batismal, para que possamos, de fato, no Sábado Santo, que tem a Vigília Pascal, ali a gente faz a renovação das promessas batismais com a vela acesa, assim como nossos pais fizeram no dia que nós fomos batizados. O caminhar do período quaresmal, ele é marcante por isso, mas quando chegamos na última semana, a partir da quinta-feira, né, aí temos o Tríduo Pascal, que é recheado também de sinais, símbolos e celebrações. O Tríduo Pascal, por exemplo, é uma celebração estendida em 3 dias. Começa na quinta à noite e termina no sábado à noite. E aí, claro, o grande dia da Páscoa, da qual todos nós somos chamados a celebrar e fazer festa. Padre, tradicionalmente a gente vê falando desse período do jejum da carne, tem outras tradições que a gente já carrega lá dos nossos avós, né? Verdade. Antigamente. Quais são os significados dessas penitências para os católicos? Olha, fazer jejum, assim como, né, abster-se da carne, ela tem um sentido bastante mais profundo do que simplesmente deixar de comer, né? A cultura judaica, nós herdamos um pouco disso da cultura judaica, que já trabalhava com essa conotação, e na cultura judaica, por exemplo, é não comer carne vermelha. Carne vermelha. Para nós cristãos, a carne, né? E aí prioriza o peixe, né? Então tem que tomar muito cuidado também nesse período, do pessoal deixar de comer carne de vermelha ou carne, né? E fazer um bobó de camarão, ou fazer uma tainha assada, tomar muito cuidado, porque aí deixa uma coisa e se fartura de outra, né? É o sentido da penitência mesmo, né? De quando você penitencia com o seu corpo, você procura então fortalecer o espírito. Esta é a centralidade desse momento. Por isso que deve crescer também em nós a busca da oração, né? E, consequentemente, da leitura da palavra de Deus. Então, é isso que esse momento de abster-se ou de jejuar deve fortalecer em nós. E aí vale, por exemplo, uma mudança de hábito, talvez que seja prejudicial, vale Sim. como penitência. Sim, eu sempre falo, até mesmo para aqueles que frequentam ali em Valentim, né? Porque quando você, por exemplo, faz uma abstinência de algo, vamos colocar que você tem, né, algo que você mais gosta, vamos colocar assim, um refrigerante, né? E você deixa de tomá-lo. Acontece com a gente o mesmo que acontece com o dependente químico, porque vem a síndrome da abstinência. Aí você já fica com a boca, né? Já fica um pouco lugar mais... que você vai tem refrigerante. Parece que todo mundo quer te oferecer quando você está, né? Então, a outra coisa é que você vai ficando irritado, né? Você vai ficando cara fechado. Então, muito cuidado, né? Na quarta-feira de cinza, no Evangelho de Mateus, Jesus recomendava, se vai jejuar, né? Lava o rosto, pente o cabelo, passa perfume, que ninguém saiba que você está jejuando. Então, o jejum, ele tem esse duplo, digamos assim, direcionamento. Uma maior relação com Deus
e um melhor relacionamento com as pessoas. Se não tiver esses dois aspectos, não é jejum. Padre, nessa nossa tarefa de continuar entendendo um pouco mais e apresentando os temas da Igreja Católica para o pessoal de casa, eu gostaria de te perguntar também sobre a semana que é considerada santa antes da Páscoa. Quais as principais reflexões e sentidos dessa semana? Olha, a gente tem, além do aspecto litúrgico já pré-estabelecido, a gente tem aqueles momentos da chamada liturgia ou devoção popular, né? Nós vivemos, por exemplo, em Valentim, vamos viver na segunda-feira as 7 dores de Maria. Então, de segunda a, digamos assim, de domingo, na verdade, de domingo de Ramos até a sexta-feira, né? Ou até o sábado, até o meio-dia, se pode dizer, é um momento mais assim de você mergulhar na paixão e morte de Jesus. Então, aqui está, digamos assim, a base da nossa fé. O Papa Bento XVI, agora Papa Emérito, né? Ele colocava com muita clareza durante o seu pontificado que a fé tem conteúdo. Nós não somos aquele que acreditamos assim em algo desconhecido. Deus se encarnou e se revelou, né, no meio de nós. Então, esse momento de começar, por exemplo, o Domingo de Ramos, a gente é um domingo que tem duas faces. Você começa louvando o Senhor na sua entrada em Jerusalém e você termina com o Evangelho da Paixão. E já crucificam. Aquilo já nos remete, né, a viver aquele momento tenso e refletir aquela condenação, né, a Via Cruz, né? E entrar dentro daquele mistério de toda a paixão de Jesus. E a coisa mais bonita é ela saber e entender que tudo aquilo foi feito por amor. Foi para nos salvar. Então não é viver a paixão pela paixão, mas é entender o quanto que ele foi capaz, né, de se doar totalmente para a nossa salvação. Quinta-feira, nós temos 2 momentos na Quinta-feira Santa. Temos um momento, normalmente se faz de manhã, ou em algumas dioceses, até se faz num dia à noite anterior, ou terça ou quarta-feira, que é chamada a Missa da Renovação dos Sacerdotes, né? Que é a Missa do Crisma, na qual é benzido, consagrado os óleos do Crisma, da unção dos enfermos e do catecúmeno. O momento habitual é na quinta-feira de manhã. Mas por motivos de ter a presença do povo, esse ano com toda a restrição, quem sabe, não vai ser necessário fazer num dia à noite. Mas é uma orientação que a Diocese estabelece para nós. Parece que já foi estabelecido, vai ser um dia à noite na terça-feira, me parece. Aí, à noite da quinta-feira, né, nós temos a lava-pés. Famosa missa da qual nós revivemos aquele momento da ceia com Jesus, que coloca em evidência o Evangelho de São João. O evangelista São João é o único que não fala da ceia, mas ele fala do depois da ceia. E o depois da ceia é Jesus que levanta, pega o avental, pega a bacia com jarro com água e passa lavando os pés dos discípulos. Eu gostei sempre de um bispo de Caraguatatuba, da onde eu trabalhei. Ele dizia assim que o amor tem uma senha. E a gente perguntava, mas qual senha, Senhor? Ele dizia, o serviço. O amor, para ser amor, ele tem que se tornar serviço. Então, essa é o auge da experiência da Quinta-feira Santa. Por causa desse ano também da pandemia, a orientação da Diocese de Votuporanga é que não se faça o momento do lava-pés, né? Mas que se passa avante por causa do toque, por causa das pessoas, por causa da proximidade. Então, não teremos o lava-pés esse ano, né? Porém, a reflexão vai se basear sobre. Na sexta-feira, que é a sexta-feira a forte, a sexta-feira maior, que é o dia do jejum, da abstinência, nada de comer mocotó, né? É o dia da gente estar, de fato, voltado. Nós temos às 3 horas da tarde a celebração da paixão. Impreterivelmente às 3 horas da tarde. Porque no contexto bíblico se fala que Jesus foi crucificado de manhã e diz que por volta do meio-dia houve-se uma grande escuridão. E por volta das 3 horas da tarde ele deu o famoso grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por isso, às 3 horas da tarde é a celebração da paixão. Não é uma missa, é a celebração da paixão. Porque ela não tem início, porque já foi na quinta-feira, e ela também não tem fim. A gente entra em silêncio e sai em silêncio.
E no sábado, né, na sexta-noite também se nos convida, tradicionalmente, a fazer em outros momentos a encenação da paixão, né, a procissão do Cristo morto, né, com toda essa... Mas esse ano nós teremos uma reflexão e depois, né, já vamos para o sábado. E o sábado é a grande explosão da alegria, da vigília pascal, da renovação das promessas batismais, e o domingo da ressurreição. A única coisa que o povo tem que tomar muito cuidado, o povo gosta muito de luto, né, muito de viver o luto. E quando chega no domingo da ressurreição, pouco aparece. Lota sexta-feira, lota sábado à noite, mas domingo da ressurreição pouco se aparece. Por falar em ressurreição, padre, a Páscoa aponta então para a ressurreição, né? Sim. A renovação. E nós estamos num momento muito difícil, o mundo todo vivendo talvez até essa renovação, né? Que ensinamentos a gente pode tirar dessa semana para a nossa vida? Olha, olhando para essa renovação, e é importante lembrar, dentro desse período de pandemia, né, que a Páscoa ela vem abrir para a gente um leque de esperança, próprio para dizer para todos nós que a morte não é a última palavra. A última palavra é a vida. Apesar de no caminho desse ano a gente ter perdido muitos, e uma das coisas que nós precisamos ainda ressaltar ou até mesmo evidenciar, esses muitos não é estatística. São pessoas que fazem falta para mim, fazem falta para vocês, fazem falta para a história, fazem falta para a cultura, né? A gente tem que, quando terminar esse período, de fazer um marco para essas pessoas e recordar. E aí vem essa esperança, né? Eles não morreram em vão, ou também não estão em vão, né? Nesse pós-morte, estão acolhidos no coração de Deus, que é Pai misericordioso, e nós celebraremos essa Páscoa também com a grande esperança de que tudo isso se passe, tudo isso seja apenas, né, um período, digamos assim, crucial da nossa história, assim como vivemos outros períodos que pareciam intermináveis, né? E agora a gente vive com essa grande expectativa. A fé sempre nos ajuda e nos ajudou, né, a superar os momentos difíceis, mesmo que esses momentos difíceis ainda batem nas nossas portas. E essa é a grande expectativa dessa Páscoa. Padre, muitas datas especiais elas acabaram se tornando mais comerciais que religiosas, né? Com outros símbolos em destaque, como é o caso do Coelhinho da Páscoa, agora, nesse momento. Como o senhor analisa essa situação? Na verdade, eu gosto de olhar sempre uma visão positiva, né? A oportunidade comercial sempre vai aparecer, como no Natal, Papai Noel, né? O que não podemos esquecer é a centralidade. Eu acho que um pouco de merchan pode se fazer, mas não esquecer a centralidade. Tem a Páscoa, tem um coelho, tem o ovo de Páscoa, mas é a festa da ressurreição, né? E é outra coisa que a gente sempre brinca com a meninada. Já viu algum coelho botar ovo? Né? Então, é um merchan. É um merchan. Então, o que a gente tem que colocar em evidência é a centralidade do que nós estamos celebrando. Depois a gente come ovo, come chocolate, come isso e aquilo, porém não podemos esquecer que cada símbolo que vem, né, ele vem fortalecer aquilo que nós estamos celebrando. Padre, vamos falar agora da campanha Fraternidade de 2021. Uhum. Ela tem provocado alguns debates na sociedade, né, tanto na imprensa quanto nas redes sociais. Qual que é a principal mensagem que a igreja tem para o mundo com a campanha? Eu acho que o tema e o lema da campanha Fraternidade é a coisa mais importante, né? Dialogar como um compromisso de amor. Olha que coisa linda, né? Não estabelecer um diálogo como uma disputa, como uma batalha, como um diminuir o outro para se exaltar. Não, dialogar como um compromisso de amor, né? E Cristo é a nossa paz. Eu acho que os dois polos da qual a igreja nos convida esse ano na campanha da Fraternidade, que se colocarmos em prática, já estaremos fazendo um grande passo. A polarização de ideias parece estar cada vez mais acentuada, né, padre? Então, como resolver tantas animosidades, trazendo aí esse tema da campanha da fraternidade? O Papa, no documento Fratelli Tutti, ele chama a atenção sobre isso, principalmente porque o Papa diz assim, né, no documento, né? Quando se pensava que digamos assim, um drama como esse, como a pandemia, ia unir, né, ia estabelecer uma unidade maior, ela, em vez disso, ela fragmentou, né? Então, a chamada ao diálogo e, ao mesmo tempo, um cuidado, né, que também vai nos deixar na Fratelli Tutti sobre a amnésia da história, né? Então, hoje, está se tentando propor uma história que não foi contada,
né, que é conhecida só por alguns, né, e nem livros têm os relatos. E por quê? Porque quer uma afirmação, uma autoafirmação. Então, o que a gente chama bastante atenção é isso mesmo, né? É o diálogo, é lembrar que todos somos irmãos, né? E que estamos dentro de uma dinâmica de vida, com muito cuidado em dizer eu sou bom e outro é ruim, ou muito cuidado em dizer agora é minha vez, agora você sai, né? Então nós estamos assim, vivendo esse momento, né? E é um grande convite a gente rever aquela estrutura familiar, né? Na qual a nossa família, a gente tem uma diversidade muito grande, mas somos todos família. Em casa, por exemplo, nós somos em 7, né? E minha mãe, coitada, morreu santa, minha mãe, né? E a gente, assim, a gente dizia, sempre a gente brinca entre nós, né? Porque entre nós, né? Principalmente aqueles que eram mais pertinho de idade, a gente brincava, mas se alguém mexesse com um de nós, juntar todo mundo. Coisa de irmãos. Coisa de irmãos. Então, a gente não pode esquecer que nós somos brasileiros, que nós somos uma nação, que nós somos um povo e que precisamos agora de cuidados especiais. Olhar para os dados estatísticos e perceber que nós hoje estamos quase no último, no cuidado contra a pandemia, faz um mal enorme. Então a gente precisa se unir mais, dialogar mais e buscar o bem. Essa é a coisa mais importante. Padre, muitos dizem que a religião, não só católica, mas como um todo, está vivendo um momento de crise, tanto de motivação quanto de valores. Qual que é a visão do senhor sobre isso? Olha, de fato, a crise, eu acho que ela se estabelece também a partir da realidade da qual nós estamos vivendo, né? Há um radicalismo de um lado, um radicalismo do outro, há uma busca de um devocionismo, né? E às vezes isso é falta de parâmetros, né? E também falta de conhecer, de ler, né? De saber, por exemplo, quais são os dogmas da igreja, né? A figura do Papa, a figura do Bispo, na sociedade, a gente não pode esquecer que a gente tem todo o direito, toda a liberdade, mas a gente também tem deveres, né? Então hoje a grande crise está que cada um parece que quer fazer uma religião à sua medida, né? Esquecendo que o cristianismo não começou a partir de mim, o cristianismo começou a partir de Jesus Cristo, e já estamos há 2021 anos. Então é esse olhar que a gente tem que ter, né? E quando a gente entra dentro de digamos assim, de um mecanismo, no caso como a religião, a gente tem que ficar quietinho, observar, aprender, escutar mais do que falar e assim por diante. Padre, a depressão ela é considerada o mal do século XXI. Na sua visão, como a Igreja Católica pode colaborar nesse sentido? Não só a Igreja Católica, mas uma religião como um todo, né? E principalmente nesse momento de pandemia em que essa situação ficou ainda mais grave. Olha, de fato, ela até afetou alguns padres, né? Afetou alguns religiosos, tudo. É um mal. Mas a gente sabe perfeitamente também que com a fé a gente facilita a recuperação. Então, o que a igreja vem é estender a mão, né? O Papa Francisco fala muito da teologia do afeto, né? Hoje a gente percebe que as pessoas, apesar, né, de nós termos uma comunicação que parece a gente ter 1.001 pessoas no YouTube, no Instagram ou nos Facebook da vida, mas na hora que a gente precisa conversar, né? Então, talvez essa proximidade, né? Esse momento de estar mais próximo do irmão, esse cuidado que a gente tem que ter um para com o outro, né? Além do aspecto do fortalecimento da fé, nos momentos de oração e no momento principalmente, né, de grande devoção, porque através também dessa força devocional, as pessoas têm encontrado também força para superar principalmente esses momentos. Padre, vamos falar agora sobre a sua história. O senhor já tem 20 anos de ordenação. Ainda bem que você falou 20 anos de ordenação. Já passou pela Itália, pelo Isso. Litoral paulista e veio aqui para a nossa região. Conta um pouquinho dessa passagem do senhor aí. São 3 experiências, né? Verdade, 3 experiências totalmente... Bom, eu nasci aqui, sou nato de Votuporanga, sou de 68... Faça as contas, quem quiser, tá? Os 6 irmãos também? Os 6 irmãos também são todos aqui. Nascidos em Votuporanga, né? Depois eu comecei a minha caminhada vocacional com o padre Linino Cata, que era pároco da matriz até então, hoje catedral.
Depois fomos para Rio Preto, né, fazer o último ano de seminário menor e a filosofia. E de Rio Preto, em 94, surgiu a oportunidade, né, de ir para a Itália, graças ao movimento que eu participava na época, e participo também, hoje menos, né, mas é o movimento dos focolares, fundado por Chiara Lubich, né, e da qual a gente estava sempre em contato, né? E ali fui para a Itália e tive a graça de permanecer, de fazer uma experiência ali junto ao movimento focolares, sem perder, né, a identidade de sacerdote ou seminarista. Estudei foi também um momento bastante peculiar, né, porque não estudei em Roma, como muitos vão para estudar em Roma. Eu estudei em Florença, né, em uma faculdade muito de alto nível ali em Florença. Morei na comunidade, junto a uma paróquia, então pude fazer algumas atividades ali também, que para mim foi muito rico, né, durante o tempo de formação. Quando eu voltei dessa experiência, eu já não voltei mais para a referência de Diocese de Rio Preto. Porque quando eu estava na Itália, quem esteve mais próximo de mim e me orientando e me ajudando em algumas coisas foi até então, agora em memória, Dom Davi Picão, que era bispo de Santos. Aí quando eu estava voltando para o Brasil, eu falei assim, você não vai me deixar na mão, né? Depois de 5 anos eu lá e ele me ajudando em todo sentido, é claro que eu voltei para a Diocese. E quando eu cheguei em Santos, fiquei poucos dias em Santos. A Diocese de Caraguatatuba tinha recentemente sido formada, né? Ela foi formada em maio de 99, eu cheguei em agosto. Aí ele me mandou, né, para a Diocese de Caraguatatuba para ajudar nos trabalhos. E ali, então, foi fazendo uma história, chegando em Caraguatatuba, encontro de novo, Padre Nino Carta, né? Ali, então, fui ordenado diácono, depois padre. 20 anos de história em Caraguatatuba, são diversas paróquias onde eu trabalhei e também ali exerci a função de coordenador geral de pastoral, né? Depois de 20 anos, de tantos trabalhos ali, graças a Deus, muito bons, uma realidade bastante desafiadora, o litoral bem desafiador, né? Porque é mais, digamos assim, mais volátil, né, o círculo de pessoas do que aqui, por exemplo. Aqui você planta a raiz e floresce e dá frutos. Ali o pessoal, às vezes, por motivo de trabalho, de outro, né? E depois, nesses últimos anos, uns 3 anos para cá, a gente veio conversando, dialogando, né? O padre Gilmar Margotto, que é o atual pároco da catedral, foi meu anjo da guarda, né? Fomos conversando e ele me ajudando, orientando, diz, olha, espera, eu lembro que eu falei com ele ainda antes da Diocese de Votuporanga sair como diocese. Ele falou, espera um pouquinho que tá para sair. E aí a gente foi esperando, foi conversando, depois conversei diretamente com o Dom Moacir, e sempre assim, com muito desprendimento e muita obediência também lá, né? Porque eu tinha que prestar obediência ao bispo de Caraguá. Até quando o Dom Moacir me deu carta branca, vim para Votuporanga. A minha intenção sempre foi de voltar para Votuporanga, né, como região, nem pensava no aspecto diocese, né? Porque foi aqui que eu fui formado, né? Foram 4 anos de seminário menor, seminário maior, 2 anos, 3 anos em Rio Preto. E as pessoas daqui de Votuporanga foram os que me apadrinharam, me ajudaram, rezaram por mim, né? Então, alguns, a gente aí está aí como referências, né? E eu falava, não posso, né, deixar de trabalhar ali aonde eu fui bastante ajudado, né? E eu queria, sim, voltar para estar mais próximo da minha família e também de poder trabalhar um pouco nessa região. E agora estou aqui, né? E o bispo me deu a graça de trabalhar em Valentim Gentil. Que bom. Padre, o senhor comentou sobre o Padre Nino Carta, muito querido, e também o saudoso Padre Edmur. O que o senhor tem como lembrança dessas duas pessoas nessa sua trajetória? Padre Nino Carta, como eu disse, toda a experiência vocacional, ele era um grande, foi um grande motivador da minha vocação, né? Quem se lembra do Padre Nino naquele auge de presença em Votuporanga, jogava bola, com radinho de pilha, torcedor da votuporanguense, né? Eu também jogava bola na época e me atraiu o modo de ser, o jeito de ser, né? Principalmente de ser um padre no meio do povo. E isso foi para mim uma marca muito forte. O Padre Edmur foi muito significativo porque no último ano de seminário aqui em Votuporanga, o Padre Edmur foi o reitor. E foi muito bom, foi muito gostoso, mas o que o Padre Edmur foi bastante significativo na minha vida foi o segundo sim. A minha vocação teve 2 sims muito significativos. Aquele junto ao Padre Nino, né? E no 92, sim,
com a morte da minha mãe, né? E o padre Edmur foi muito presente. É o modelo do padre que ele está junto, afetuoso, pergunta, se interessa, ajuda. E ele foi, assim, de muita importância nesse amparo para a minha família. Minha mãe morreu com 42 anos, um infarto fulminante, né? Então, imagina, ninguém esperava, desestabilizou tudo, né? E naquele auge ali, né? Ele sempre me chamava, ô negão, né? E foi que ali foi também, eu... Claro, voltei, fiquei mais em casa, queria ficar mais perto dos meus irmãos, meu pai, vivendo esse luto, né, dessa perda. E ele fazia assim, não, negão, levanta a cabeça. Não, você precisa continuar o seu caminho, né? Até que eu voltei para o seminário e continuei a minha formação. Então, foi o meu segundo sim. Então, o que eu tenho muito do padre Edmur é esse lado afetuoso, esse lado próximo. É aquele padre, assim, que não pôde fazer muita coisa, mas o que ele pôde fazer, ele fez. Isso é muito bom para a gente hoje, que somos padres, mas também para a nossa vida vocacional cristã, né? Santo Antônio, né, de Pádua, ele dizia assim, olha, se você não pode fazer grandes coisas, faça as pequenas. É isso aí. Padre Edmur realmente deixou saudade para toda a comunidade, né? Verdade. O senhor criou em Valentim Gentil a Pastoral da Comunicação. O que te motivou a fazer isso, padre? Logo que o senhor chegou por lá. Olha, Valentim Gentil é uma realidade bastante ainda que precisa, né, estruturar em alguns aspectos. É um povo muito bom, não tenho que reclamar e agradeço a Deus até por ter me colocado lá. O projeto inicial era ficar aqui em Votuporanga, segundo o bispo, depois surgiu o Valentim e eu estou lá, né, amando aquele povo. E uma das pastorais que ainda faltava, e tem outras que precisa organizar, era a Pastoral da Comunicação. E eu tive a graça de Valentim Gentil encontrar as irmãs Barbará, né? A Stephanie e Mariane, né? Que foram aquelas que a gente foi vendo, foi acompanhando. A Stephanie sempre ali também, a gente via também pela televisão, e olhava ela no meio do povo e falava, mas aquela menina é repórter. Então, a gente está precisando de uma pastoral como esta, né? E aí, então, na verdade, quem acabou assumindo e coordenando é a irmã dela, que é a Mariane Barbará. E o que levou também a essa formação, principalmente nesse tempo de pandemia, da qual nós tivemos que fazer muitas lives, muitas, né, gravações, muitas coisas. Então, a Pastoral da Comunicação tornou-se uma urgência para esse período. E graças a Deus, Deus me deu a graça dessas duas meninas que hoje nos ajudam. A Mariane coordena esses trabalhos e graças a Deus tem feito muito bem. Só ressaltando a Stephanie Barbará, que participa aqui da nossa equipe da Rádio e TV Unifev. Padre, quais são os outros trabalhos que o senhor desenvolve lá em Valentim que o senhor poderia destacar? Ixi, Maria, além de celebrar missa e comer, porque é um trabalho árduo, sabe? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu gosto muito de frango caipira. Bom, né? Me mandaram para um lugar onde tem frango caipira, imagina? Não, os trabalhos que a gente procura assim, é fortalecer a comunidade ali, porque a paróquia, né, de São Sebastião em Valentim Gentil é a expressão católica de toda aquela região, né? Ali nós temos várias comunidades rurais, da qual nós atendemos, como a Varação, Viradouro, Campo Alegre, né? Jacilândia. Então, esse é o trabalho aí de fortalecimento dessas comunidades, né? A gente procurou manter a fidelidade às missas, né? Antes da pandemia, a gente estava tendo missa constantemente nessas comunidades. Hoje nós concentramos ela mais na matriz. Nós temos missa de terça a domingo, né? Então, isso já ajudou esse fortalecimento. A catequese, que já vinha trabalhando muito bem, graças a Deus, a catequese, uma herança boa que a gente recebeu, e a gente está dando essa roupagem, esse fortalecimento. Principalmente, eu sou muito portado à formação. Então, a gente vai tentando ajudar eles a entender que é preciso ler, é preciso se formar para poder executar um bom trabalho. E hoje, agora, né, há uns 2, 3 meses atrás, o Dom Moacir me deu essa graça de poder coordenar os trabalhos pastorais geral da Diocese. Então, também tem, digamos assim, ocupado um pouco de tempo, né? Porque a gente tem que também fermentar, motivar e incentivar todo o trabalho da pastoral na Diocese. Então, é um pouco daquilo que a gente vem fazendo.
Padre, o senhor é uma pessoa muito alegre, muito querida na comunidade. Quem não conhecia o senhor está conhecendo um pouquinho agora na entrevista, né? Qual que é o segredo dessa motivação e dessa felicidade que a gente tanto precisa para os nossos dias, né, Fabiola? Olha, eu acho que uma das coisas muito boas, e isso vocês também são cônscios, né? É quando a gente está no lugar que a gente faz aquilo que a gente gosta, né? E a minha vocação sacerdotal é isso. O encontro com Jesus mudou totalmente a minha vida, né? E isso foi, assim, os modelos que também foram se apresentando, né? De padres, de orientadores, de diretores espirituais, foi me ajudando cada vez mais. Eu costumo dizer que hoje a vida é muito carregada das coisas, né? E missas, por exemplo, né? Se você vai numa missa, o padre é chato, faz uma homilia que não se entende e fica dando bronca em criança, a gente vai embora para casa. Né? Então a gente tem que fazer com que a evangelização seja um lugar alegre, né? Um lugar de grande satisfação. Por quê? Porque você está dentro daquilo que você foi chamado. Então o fruto, a origem da minha alegria está nisso. Faço aquilo que eu mais gosto, aquilo que Deus me chamou. Quem desejar assistir às missas que o senhor celebra em Valentim Gentil, passa para o pessoal de casa qual é a programação. De manhã, nos domingos, a gente tem só essa, atualmente, né? A gente está fazendo só essa missa online, né? E fazemos pela página do Facebook, Paróquia São Sebastião, Valentim Gentil. Essa é a página do Facebook, da missa dos domingos de manhã, às 8 horas da manhã. É o único momento que a gente está transmitindo online. Mesmo que agora, na orientação dos decretos, o bispo pede que toda a Semana Santa, todas as atividades da Semana Santa sejam transmitidas, de modo que sirva também para aqueles que não puderem estar participando devido à aglomeração. Padre, nós discutimos nesse primeiro bloco com o senhor, então, Quaresma, a campanha da fraternidade e a Páscoa, que se aproxima aí, aproximadamente daqui a um mês, né? Qual é a mensagem final que o senhor deixa, então, nesse momento para todos que estão nos assistindo? Olha, muita esperança, muita alegria. O final do Padre Léo da Canção Nova, que ele dizia uma coisa que sempre me marcou, né? Ele dizia assim que as coisas tristes é próprio do encardido, né? E a alegria afugenta o encardido, afugenta o mal, afugenta... Mesmo que você não esteja disposto ou pronto para sorrir, mas sempre alegre. Tem sempre uma motivação que te faça ser feliz. É o teu filho, que você olha para ele e fala, puxa, que bênção que Deus me deu, né? É o seu esposo, é a sua esposa, né? É a sua casa, a sua vocação, o seu trabalho, de você poder manter a sua família, a sua dignidade. E a esperança, né, que vem por meio dessa mensagem de Jesus, que ressuscitou, e que tudo o que ele viveu e fez foi por amor. Saber que um Deus tão grande se encarna na nossa história e vem nos ensinar a caminhar, mesmo que através das dores, e dizer que tudo isso é fruto do amor, já nos faz uma pessoa melhor, já nos faz uma pessoa cheia de vida, né? E cheia de um olhar radiante, porque se existe alguém que está olhando com carinho para nós, é Deus. Muito obrigada, Padre, pela sua presença aqui em nossos estúdios hoje. Um grande abraço de toda a equipe, o nosso respeito da Rádio e TV Unifev pelo seu trabalho. Obrigado a vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Continue firme no vosso trabalho. Amém. A gente volta então no próximo bloco. Vamos falar um pouquinho mais sobre a campanha da fraternidade, entender o tema e todas as reações que provocou aí nas redes sociais. A nossa entrevista no próximo bloco é com o coordenador diocesano de pastorais sociais e da campanha da fraternidade, Ricardo Gutierre. Até já já. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva. No dia 17 de fevereiro, a Conferência Nacional dos Bispos e o Conselho Nacional de Igrejas Católicas fizeram a abertura da campanha da Fraternidade 2021. O tema tem bastante significado atual e provocou algumas reações. Para falar sobre isso com a gente, recebemos aqui hoje o coordenador diocesano de pastorais sociais e da campanha da Fraternidade, Ricardo Gutierre. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade
oportunidade de estar aqui junto com vocês, esclarecendo todos esses assuntos. Com certeza. A gente vai retomar algumas perguntas que fizemos ao Padre Marcos no bloco anterior e conversar um pouco mais sobre a campanha da fraternidade. Então, primeiramente, eu gostaria que você nos explicasse justamente qual é o significado da campanha da fraternidade, por que ela é realizada, quando ela é realizada tradicionalmente. Bom, a campanha da fraternidade, há mais de 50 anos, ela é uma oportunidade que a igreja, através da CNBB, de discutir assuntos sensíveis à sociedade. Então, todos os anos, nesse período da Quaresma, a campanha da fraternidade traz assuntos que remete ao social. E aí, juntos, nos é levado a juntos discutirmos soluções, apontando caminhos para a solução dos problemas sociais. Ricardo, e quais atividades são desenvolvidas, então, e a metodologia adotada para que vocês consigam encontrar essas soluções? Nós consigamos, né? Sim. Então, o método da campanha da fraternidade, ele segue uma ordem, né? O ver, julgar e agir. Então, no ver, a gente faz um diagnóstico dos problemas, das situações, daquilo que interfere na vida como um todo, né? No julgar, se julga essas ações à luz das Sagradas Escrituras. E o agir é a ação concreta, que a gente verdadeiramente busca soluções, aponta caminhos e segue nesse caminho concretamente para superar essas soluções, superar essas dificuldades. Vamos então falar sobre o tema deste ano. Qual foi o tema escolhido? Teve aí grande repercussão, como a gente comentou nas redes sociais, e como acontece essa definição? Sim, os temas, eles são definidos anteriormente, eles não são, assim, imediatamente, já são pensados, nós já estamos trabalhando com o tema do ano de 2022. Então, os temas parte desse diagnóstico, né? A igreja tem essa função sinodal de ouvir os anseios e perceber os problemas inerentes na sociedade. Então, nós vemos desde do ano de 2018, com as eleições, a polarização ficou muito intensa e os problemas de relacionamento se agravaram muito, né? E a CNBB, junto com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a cada 5 anos, desde o ano de 2000, a campanha da fraternidade é trabalhada de forma ecumênica. Esse conselho fica lá em Brasília e esse ano o texto base foi desenvolvido pelo conselho, juntamente com a CNBB. Então precisava-se de um tema que fosse comum a todas as religiões. Esse tema precisava transitar por todas as religiões. Por isso um pouco dessa polêmica e por causa de alguns temas que foram colocados, algumas palavras que foram colocadas lá, né? Mas e a cada 5 anos é ecumênico, então precisamos trabalhar esse diálogo com as outras igrejas também. Qual seria então esse tema? Então, o tema esse ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Né? E nós temos como esse é o tema, e o lema é: Cristo é a nossa paz, o que era dividido Ele fez uma unidade. Justamente para isso, né? Para que a gente abaixe um pouco a fervura, essa polarização, essa questão de eu estou certo, você está errado, essa questão que está tomando níveis assustadores. Então a campanha da fraternidade vem para abaixar um pouco essa fervura, derrubar muros, as pessoas se tornem mais tolerantes, né? E se estabeleça o diálogo entre as pessoas, entre as denominações religiosas, enfim, entre todos. Ricardo, o texto base provocou muitos debates aí nas redes sociais por abordar os direitos da comunidade LGBT. Como que vocês avaliam essa repercussão? Alguns fundamentalistas acabaram pegando trechos, né, do texto base, tirando, né, pensando esses trechos e colocando fora de contexto, né? Qualquer um que faça a leitura do texto básico vai perceber que não fala de LGBT, fala da violência praticada
por essa classe social, por negros, a violência a mulheres, a indígenas, né? Então é todo um contexto de violência contra essas minorias ou contra essas pessoas que se encontram muitas vezes marginalizadas e colocadas à margem da sociedade, né? Então o texto em nenhum momento o texto fala em abordar direitos, né? Se convida ao diálogo para discutir a violência contra esse grupo de pessoas. Essa polarização da sociedade, como você comentou, ela já existe, né? Tem ficado cada vez mais intensa. Essas críticas, então, elas já eram esperadas por causa dessa polarização? Sim, a campanha da fraternidade, ela todos os anos, ela recebe algumas críticas, né? E é importante esse contraponto, né? Todos os anos a gente recebe essas críticas com bons olhos e esse contraponto nos leva a buscar melhorar, a cada ano que vem melhorar cada vez mais. Esse ano extrapolou-se um pouquinho por conta dela ser ecumênica, né? Por conta de ela trabalhar esse ecumenismo. Então, alguns fundamentalistas, eles levaram essa questão muito a fundo, tiraram um pouco do contexto o texto base, né? E tentaram argumentar. Então, mas é importante isso, é importante esse contraponto, volto a dizer, para que a gente possa discutir isso, né? Para que a gente trabalhe a questão do diálogo na paz, na tranquilidade, né? Não elevando o nível como foi elevado, né? Então a gente está sempre disposto ao diálogo e pronto para trabalhar. Quer dizer, esse ano teve polêmica, com certeza o ano que vem teremos polêmica novamente, mas a gente está aqui para tentar dialogar com todos. A campanha da fraternidade, inclusive, Ricardo, ela sempre busca debater grandes temas, como você mencionou, isso de interesse da sociedade. Mas como debater esses assuntos sem agredir os princípios já defendidos pela Igreja Católica? A gente tem, por exemplo, questões como a legalização do aborto e questões até mesmo de gênero. Os dogmas da Igreja Católica, esses não são imutáveis, isso é uma questão fechada, né? Mas não impede de que haja uma discussão a respeito disso, da violência praticada por esses agentes, por essas pessoas que trabalham dessa forma, que defendem essa causa. Não é agindo com violência contra essas pessoas que defendem, que levantam essas bandeiras, que a gente vai conseguir chegar a algum lugar comum. Então, em momento algum, a igreja se coloca favorável ao aborto, favorável à ideologia de gênero. Em momento algum, se pegar o texto básico e lê-lo todo, vai ser perfeitamente possível perceber que não consta ali, mas existe sim uma preocupação em acolher as pessoas que estão vivendo esse problema, né? Quando Jesus atendeu a prostituta, a adúltera, ela falou, ele não acolheu o pecado dela, sim acolheu a ela. Então a igreja não está para acolher o pecado, mas sim acolher o pecador e trazê-lo para a sua reflexão. Ricardo, o Papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil dizendo que é motivo de esperança o fato da campanha ter sido elaborada de forma ecumênica. Como é que vocês veem essa importância justamente da união entre as religiões? É importante isso que desde 1970 todos os padres, desde João XXIII, João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco, todos os anos, na quarta-feira de cinzas, eles mandam uma mensagem de apoio à campanha da fraternidade aqui no Brasil. Então, para muita gente, pode parecer que nós começamos agora, que a campanha da fraternidade começou agora, né? Mas ela já está há mais de 50 anos aí. E o Papa Francisco, ele é muito feliz nas suas colocações. Inclusive, nesse último documento, Fratelli Tutti, que ele fez, ele coloca essa questão do ecumenismo. No número 271 da Fratelli Tutti, ele coloca muito isso, que é uma riqueza muito grande dialogar com as outras religiões, para que a gente chegue num lugar comum, né? Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar, porque nós temos Cristo como centro, como centralidade de nossas vidas. Então, Ele nos une, Ele é muito maior do que qualquer outro dogma que possa nos separar. Então, Ele é sempre favorável a se estabelecer o diálogo, a derrubar muros e criar pontes entre as diferentes religiões. E quais outros temas, Ricardo, tiveram destaque e quais resultados na prática a gente pode sentir? Olha, a campanha da fraternidade, ela tem
tido muitos bons êxitos, né? Em 96, a campanha da Fraternidade falou sobre solidariedade e justiça, que foi daí que surgiu aquele documento, aquele projeto de lei da ficha limpa. Então, é claro que não foi só a campanha da Fraternidade, mas ela suscitou esses comentários e criou-se essa lei, a lei da ficha limpa, tem também como base as discussões da campanha da Fraternidade. Em 2001, a campanha da Fraternidade foi Vida Sem Drogas Não. Então suscitou essa questão da dependência química e nós vemos as comunidades terapêuticas, né? Eu trabalhei por muitos anos em comunidades terapêuticas, então toda a abertura que foi dada às comunidades terapêuticas, né? Muitas igrejas abraçando a dependência química e ajudando, né? No ano de 2006, o tema foi sobre a acessibilidade das pessoas com portadoras de necessidades especiais. Então, nós vemos essas marcações na calçada, em frente aos bancos, tal. Isso tudo tem como origem a campanha da Fraternidade. Ela levantou essa discussão para que fosse dado mais acesso a essas rampas nas calçadas, que todo lugar tem, que hoje é obrigatório, né? Antigamente não era. Então a campanha da Fraternidade ajudou nesse debate, ajudou a estabelecer esse diálogo. E na de 2018, que foi superação da violência, houve um declínio significativo na incidência de mortes violentas. Claro que não foi só a campanha da Fraternidade, mas se discutiu muito isso, né? Agora, esses índices deram um aumento novamente por conta da pandemia e outros fatores. Mas tudo isso suscita na mente do povo, e a campanha da Fraternidade tem essa intenção de trazer à luz temas e assuntos sensíveis que possam ser discutidos e, a partir dessa discussão, criar caminhos para a superação desses problemas. Qual é o tema, então, de 2022? Você disse que já está definido, o que você pode adiantar? Sim, normalmente começa-se a trabalhar os temas na metade do ano, um pouquinho antes da metade do ano, já tem-se mais ou menos um caminho a ser percorrido. Claro que todo o material vai ser trabalhado, vai ser produzido, todo o tema é muito discutido, né, amplamente discutido, traz à tona todo o documento que a CNBB produz, o padre Marcos sabe bem disso, que ele já trabalhou em alguns. Isso é redigido, depois é reescrito, aí um dá opinião, outro dá opinião também. Então, é um longo período, né, uma tarefa para que se chegue ao final do documento. Mas já temos um indicativo que o tema vai ser tratado sobre educação. Então, o tema da campanha da Fraternidade de 2022 vai falar sobre educação. Pode ter certeza que alguma polêmica ou outra vai ter, mas a gente já está acostumado e preparados para isso. E há muito o que discutir, né? Visto a pandemia, que foi um dos setores aí mais atingidos, a educação. A Unifev também está envolvida nesse processo todo e é realmente um desafio. É interessante, só queria dizer do caminho que é percorrido, né? Em 2019, 2020, nós trabalhamos o amor, né, na figura do bom samaritano. No ano seguinte, né, que é agora a campanha da Fraternidade Ecumênica, nós estamos trabalhando o diálogo, né? E aí, no ano que vem, vamos trabalhar a educação. Então, vocês percebem um caminho, porque é preciso amar para você estabelecer o diálogo, para aí depois você educar as crianças e jovens para um futuro melhor, sem polarização, sem intolerância, né? Então, é todo um caminho a ser percorrido, e isso não é à toa, né? Isso é muito bem pensado e estruturado pela nossa igreja. E quem tiver interesse em participar da campanha da Fraternidade, divulgar, se envolver nas atividades, o que tem que fazer? Sim, é só procurar o seu pároco, né? Procure a sua paróquia, fale com o seu pároco e diz que tem interesse em participar. Como é dito, a messe é muito grande, os operários são muito poucos. E ainda quando a campanha é mais polêmica, ainda algumas pessoas tendem a não comparecer, tendem a se esconder. Mas nós não, estamos sempre aqui dispostos a esclarecer, a trazer as informações. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato com o seu pároco, que com certeza ele vai indicar o caminho para
fazer parte do nosso time. Ricardo, só para entender, esses encontros são realizados dentro das próprias paróquias e cada paróquia desenvolve ali o seu cronograma? Como é que é isso? Normalmente, nós estamos vivendo em uma época de pandemia e aí precisou-se mudar algumas coisas. Mas normalmente a gente faz a formação, eu e o padre Alexandre, da paróquia São Cristóvão, que é o assessor da campanha da fraternidade e de pastorais sociais, nós fazemos a formação lá em Indaiatuba, lá em Itaici, e essa formação depois a gente vem e faz nas paróquias, em toda a diocese, nas regiões paroquiais. Nós fazemos na região de Planalto, de Buritama, de Andeara, de Riolândia e Cosmorama. Então nós fazemos essas formações nas paróquias para os agentes de pastorais da campanha da fraternidade, e a gente faz uma formação com eles para que eles trabalhem dentro da sua comunidade e discutam, façam diálogo, tem a via sacra, tem a novena, então tem várias atividades que podem ser feitas na paróquia. E esse ano com um diferencial, né, que é, como ela é ecumênica, existe também todo um trajeto de fazer essa campanha, estabelecer esse diálogo com outras denominações religiosas. A Diocese está promovendo nos próximos dias uma mesa redonda, um diálogo com as igrejas pertencentes ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então a gente vai estar sentando uma mesa, fazendo um bate-papo. E a gente vai sugerir que as paróquias procurem, na medida do possível, fazer o mesmo também. Ricardo, deixa então agora um espaço aberto para você. Nós temos aí mais de 300 mil pessoas acompanhando a programação da TV Unifev em nossa região de Votuporanga. Deixa então um convite para que todos possam participar e acompanhar a campanha da fraternidade. Legal. Então eu convido a todos vocês, que eu gosto muito de que um coordenador diz, que ele, quando a gente vai falar das coisas relacionadas à igreja, a gente tem que guardar as pedras no bolso, né? Porque se ela estiver na mão, alguém fala alguma coisa que não gosta, você atira. Então, eu queria pedir para todos guardarem as pedras no bolso, vamos tentar dialogar, vamos tentar ter um pouco mais de paz, vamos derrubar esses muros, né? E construir pontes. Só que quando derrubarmos o muro, vamos deixar os entulhos de lado um pouco, para que eles não sirvam depois de arma, né? Então, verdadeiramente derrubar esses muros, minimizar essa intolerância, esse radicalismo, esse extremismo. Então, que a gente prefira muito mais ter paz do que ter razão. A gente está à disposição, sempre juntos, né? A igreja está sempre disponível para esclarecer qualquer que seja o tema. Então, vem com a gente, vem participar e leia o texto básico. E aí muitas das dúvidas serão dissipadas. Ricardo, a gente agradece muito a sua presença. Ricardo Gutierrez, que é o coordenador diocesano de pastorais sociais e da campanha da fraternidade. Muito obrigada mais uma vez. O Wender também a companhia aqui hoje. Obrigada a você de casa. Fica o nosso forte abraço por esse momento, por ter estado com a gente nesse momento de mais um programa Coletiva. A gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá!